Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje vamos falar de como vencer as tentações. Nós vamos pegar a história de Jesus, a tentação que ele sofreu, para que nós possamos compartilhar verdades espirituais ao seu coração. Com certeza Deus vai nos inspirar, nos ensinar hoje como nós vencemos as tentações, que são muitas, que batem na nossa porta, mas que nós devemos permanecer e alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas vamos orar antes, porque nós precisamos do Senhor, sempre, sempre. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos perceber o Teu coração, nós queremos ter revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Dá-nos entendimento espiritual. Nós quebramos toda e qualquer resistência espiritual nessa hora e declaramos que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é transformadora. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nós vamos receber abundantemente da parte do Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por você estar aqui. Com certeza Deus quer falar ao seu coração. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, aqui tem princípios espirituais muito poderosos, que vão nos ensinar e nos ajudar. Primeiro, nós vemos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para esse lugar, para o deserto, para esse tempo de jejum, onde ele seria tentado. Aqui não diz em detalhes como que foi esse levar, como que Jesus foi, mas lá em Lucas tem um detalhe adicional. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então veja, Jesus, ele foi cheio do Espírito. Então, como que nós vamos vencer as tentações? Com certeza é pela ação do Espírito Santo. É sendo cheio do Espírito. Esse é um primeiro ponto. Precisamos ser cheios do Espírito. Eu tenho falado, repetido aqui várias vezes, a compartilhar de vários assuntos, eu tenho voltado e dito: precisamos ser cheios do Espírito. Então, Jesus teve uma vitória, mas antes ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Então a vitória, com certeza, das tentações passa por uma vida cheia do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui também que foi o próprio Espírito que conduziu Jesus até o deserto, até esse lugar onde ele foi tentado. Então nós também vamos ser tentados. Nós também passaremos por tentações na vida, não é? Então aí nós vemos que Jesus teve fome. E aqui nos mostra uma necessidade. Tanto é que a primeira tentação do diabo foi que Jesus transformasse pedras em pães. Veja, numa necessidade que Jesus estava de comida, o que o diabo vem oferecer? Vem oferecer para que ele faça, na força dele, aquilo que ele necessita. Você precisa de comida. Olha como você está. Você está necessitado, você precisa de fazer alguma coisa. Olha a tentação vindo para que Jesus fizesse algo no meio da sua necessidade. Em outras palavras, nem dependesse de Deus para transformar aquela pedra em pão. Veja, no momento da necessidade, nós somos tentados a fazer pela nossa própria força. O fato é esse: quando nós estamos com um problema,
Quando nós estamos com uma necessidade, a tendência nossa, ou a tentação que nós temos, e que o diabo vem para nos tentar, é para que a gente faça na nossa força. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele vence isso, né? Então o diabo, ele é astuto, ele chega no momento da nossa fragilidade, ele chega no momento da nossa fraqueza, da nossa necessidade, para propor coisas, para que a gente faça na nossa própria força, para que nós tomemos as nossas próprias decisões, para que nós não mais dependamos de Deus, mas que andemos na nossa própria capacidade. Mas essa não é a vontade de Deus. E aí então o diabo chega e diz: se és filho de Deus, faça isso. E aqui nós vemos o diabo então questionando, e diante das tentações nós somos questionados, se nós somos filhos de Deus. Em outras palavras, está questionando a nossa identidade. Se é filho de Deus, então faça alguma coisa. Se você é filho de Deus, então por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, então por que você não faz isso ou aquilo, toma tais e tais decisões? Você não é filho de Deus? Então prova. Prova que você é filho. Veja, você não precisa provar para ninguém que você é filho dos seus pais. Você simplesmente é. Eu quero dizer, você não precisa provar que você é filho. Você já é filho. Você é filho de Deus. Você que nasceu de novo, você que entregou sua vida para Jesus, você é filho. Você não precisa provar. Então, o diabo queria que Jesus provasse. Prova então. Você não é o filho de Deus? Então, faz com que isso aconteça. Olha o diabo tentando. Você não é filho de Deus? Por que as coisas não acontecem na sua vida? Você é filho de Deus? Por que você não vê o milagre? Você é filho de Deus? Por que as coisas não mudam para você? Olha a tentação. O diabo quer trazer dúvida acerca da sua identidade. E aí você fica pensando, é mesmo, se eu sou filho de Deus, por que as coisas não acontecem? Por que eu estou com essa necessidade? Por que eu tenho essa fraqueza? Por que eu não consigo resolver esse problema que eu tenho? Então o diabo vem para questionar a nossa identidade. Mas deixa eu te dizer, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você creu em Cristo, você recebeu o poder para se tornar filho de Deus. E agora você é do Senhor. E não tem nada e nem ninguém que pode tirar essa verdade de que você já é filho. Você nasceu agora numa nova família. Você nasceu de novo. Você agora pertence ao Senhor. Você é um filho amado de Deus. Independente da sua circunstância. Independente da sua necessidade. Independente do seu problema. Você continua sendo um filho de Deus. Mas sabe de uma coisa aqui também? O diabo também escondeu uma palavra. Uma palavra, em que o Natan até já escreveu aqui, que eu sou o filho amado de Deus. Veja, o diabo não falou assim, se você é filho amado de Deus, transforme essas pedras em pães. Por quê? Porque ele sabe que quando nós entendemos o quanto nós somos amados, então nós temos força espiritual para vencer as tentações. Então ele ocultou essa palavra, porque Jesus havia ouvido isso há 40 dias antes. Então, de que ele era um filho amado. Mas o diabo chega só apenas diz o filho de Deus. Não filho amado de Deus, mas apenas filho de Deus. Então veja, o diabo sempre quer impedir de que você creia, de que você é amado. E eu vou te dizer, você é muito amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você precisa crer nessa verdade, né? E você podia fazer igual o Natan fez, né? Você podia escrever aqui aquilo que você é. Eu sou um filho amado de Deus. Aleluia. Veja, o diabo, ele, na tentação, ele chega, se é filho de Deus. Ele não diz se é filho amado de Deus. Apenas diz se é filho de Deus. Por quê? Porque há uma força tremenda quando nós sabemos que nós somos amados de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E aí então o diabo vem e diz, olha, se você é filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Veja, então
aqui nós vemos que Jesus foi tentado a transformar essas pedras em pães, diante, claro, da necessidade, ele estava com fome. Então, ele poderia fazer isso. Ele tinha poder para isso. Mas Jesus mesmo, lá na frente, ele ensina a oração do Pai Nosso. E o que está escrito na oração do Pai Nosso? Né, vocês sabem, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, por que Jesus ia ser tentado a fazer aquilo que ele pedia para que o Pai fizesse? Então veja, muitas vezes nós somos tentados a fazer coisas que na verdade Deus é que faz por nós. Então nós somos tentados a fazer coisas que na verdade nós deveríamos esperar que Deus fizesse. Entende? Então Jesus poderia fazer, pelo poder que ele tinha. Mas ele era aquele que sabia que o pão de cada dia vinha do Senhor. Vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então não é a nossa capacidade, não somos nós fazendo, mas é o Senhor fazendo por nós. Aleluia. Então ele preferiu ficar com fome do que fazer o que o Pai deveria fazer. E aí sabe qual foi a resposta? Diante das tentações, Jesus, ele respondeu. Jesus disse, Jesus respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, primeiramente, ele disse, diante das tentações que nós sofremos, você e eu, nós não podemos ficar calados. Então, você sabe, o diabo ele é astuto, ele lança setas na nossa mente para nós cedermos às pressões por causa das necessidades que nós estamos passando. Então nós somos tentados. E sabe uma coisa? A nossa tendência é, diante das acusações, diante dos ataques, nós ficarmos calados. O alvo do diabo é que você cale. Mas se você vê que Jesus ele ouviu o diabo dizendo, mas ele não ficou calado. Ele disse. Então, diante das tentações, não fique calado. Diga. Você precisa abrir a boca com aquilo que você acredita que Deus tem para você. E é interessante que ele não simplesmente disse algo. Ele simplesmente disse o que a Bíblia diz ao seu respeito. Então veja, por isso nós precisamos aprender da Bíblia. Por isso nós precisamos aprender da palavra. Porque a força para vencermos, de fato, as tentações, com certeza, é uma vida cheia do Espírito. Com certeza é sabermos que nós somos amados, essa revelação de que nós somos filhos amados. Mas também é dizer diante das tentações. É não ficar calado. Você não pode ficar calado diante das tentações. Tentações de desistir, tentações de divorciar, tentações, né, de fazer coisas erradas, de ver o que não deve ser visto, tentações, né, de pegar o que não é seu. São muitas tentações que aparecem aí e que batem na porta. Mas diante delas, diga o que está escrito. Diga o que a Bíblia diz ao seu respeito. Diga o que a palavra de Deus diz. É assim que nós vencemos a tentação. Por quê? Porque foi assim que Jesus venceu. Jesus venceu dizendo, está escrito. Ele disse o que estava escrito na palavra de Deus. Por isso você não pode simplesmente deixar as setas do inimigo entrar na sua mente. Talvez alguns aqui já sabem disso, né? Recentemente eu estive um tempo no Brasil e com minha família. E aconteceu que quando nós voltamos, depois de alguns dias, tinha um ninho de andorinha bem na porta da nossa casa, onde tem um extintor de incêndio. E numa caixa ali, tem um extintor lá dentro. E lá em cima tinha ali um ninho de andorinha. A gente nunca tinha visto isso. Mas no tempo que nós ficamos fora, aquela andorinha foi trazendo galhos. Primeiro ela percebeu que não tinha movimento. Um dia, 2, 3, daqui a pouco ela trouxe um galho. Depois trouxe outro galho. Ninguém fez nada com os galhos.
E ela foi colocando os galhos ali. Até que depois ela fez o ninho. E depois nós chegamos, ela estava com o ninho, e eu vi um dia lá que tinha lá 2 ovos. No momento que ela saiu. Mas depois esses filhotes nasceram. Veja, tudo porque ela viu que não teve reação. Ninguém fez nada. Ninguém tirou o ninho, ninguém tirou os galhos, ninguém atrapalhou, ninguém espantou. Simplesmente o que aconteceu? Ela foi encontrando espaço para fazer o ninho. Assim são as tentações do diabo. Ele vai colocando algo na nossa mente, dia após dia. Tentações. Dia após dia. Nós temos que tirar. Como que nós tiramos? Pela palavra. Por isso nós devemos confessar a palavra. Por isso nós devemos orar todos os dias, para tirarmos todas as tentações. Por isso Jesus mesmo nos ensinou, né? Na oração do Pai Nosso, para que nós fôssemos livres das tentações que batem na nossa porta. Então não se cale no meio das tentações. Por isso nós devemos sempre confessar a palavra, declarar o que está escrito. E Jesus declarou o que estava escrito, não é? Ele confessou a palavra, ele disse. Então o diabo queria que eles transformassem pedras em pães. E ele respondeu dizendo que tinha um pão superior que ele preferia comer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu não vou ficar com o pão natural, sendo que eu já tenho o pão espiritual, o pão celestial. Veja, olha só, quando você decide trocar as coisas naturais pelas coisas espirituais, essa é a sua vitória. O diabo sempre vai tentar fazer com que você viva em função das coisas naturais, mas você tem que sempre viver agora como filho de Deus, como nova criatura, desejando as coisas espirituais. Esse tem que ser o seu desejo. Por isso que quando você decide, sabe, romper e não fazer a vontade da carne, não fazer a vontade humana, não fazer a vontade própria, e você está dizendo, eu amo o Senhor, e eu quero as coisas superiores, eu quero as coisas maravilhosas dos céus, eu não quero ficar nesse nível terreno, eu não sou mais dessa terra, eu não sou mais das coisas desse mundo, para viver nas coisas desse mundo, eu sou para viver as coisas espirituais, as coisas celestiais. Aleluia! Isso aí, Natan, é verdade. Nós escolhemos viver o sobrenatural de Deus. Ou seja, vencer as tentações é dizer, eu não quero saber do que o diabo pode me oferecer. Eu não quero saber das propostas naturais e carnais para a minha vida. Eu quero saber das coisas celestiais. Eu quero saber das coisas espirituais. Eu quero saber das coisas lá dos céus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E é isso que nós precisamos viver. Esse desejo pelas coisas superiores. Ele ainda disse, nessa resposta de Jesus, uma das maiores, ou talvez a maior verdade que precisamos ter no nosso coração. Ele diz, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual foi? Então, a palavra que Jesus recebeu da boca de Deus 40 dias antes. Veja, essa história é a continuação do que aconteceu 40 dias antes. Então, o que Jesus ouviu do Pai? Jesus ouviu do Pai que este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, não só de pão viverá o homem, que claro, é legítimo você ter o pão de cada dia para sobreviver, verdade? Mas não só de pão viverá o homem, mas viverá como? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual palavra que procedeu da boca de Deus para Jesus? Foi que ele era um filho amado. Então deixa eu te dizer, o que te vai sustentar nessa vida, por todos os dias dela, com certeza é você ter a revelação de que você é um filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tão grande
que João não soube expressar com palavras, por isso ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que eu não posso explicar, que ele deu o seu Filho unigênito, deu de mais precioso, para que nós pudéssemos agora ser dele e vivermos eternamente com ele. Isso é glória de Deus, isso é coisa maravilhosa. Por isso você precisa entender essa verdade de que você é filho amado. Você nunca pode esquecer isso. Todos os dias lembre-se, você é um filho amado de Deus. A sua vida tem que ser pautada nisso, independente das circunstâncias. Eu sou filho amado. Independente dos problemas, eu sou filho amado. Independente das minhas crises pessoais, eu sou um filho amado. Independente dos resultados que eu ainda não tive, eu continuo sendo um filho amado. Independente das circunstâncias, eu sou muito amado de Deus. Você precisa vencer as tentações, porque muitas vezes o diabo te abate, o diabo traz tristeza ao seu coração, porque você cai na cilada de que o que você está passando é porque você não é amado. Deixa eu te dizer, você é alguém muito amado, ao ponto de Deus te salvar, para estar com você pela eternidade. Esse é o grande amor com que nos amou. Estando nós, nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós fomos salvos pela graça, não merecíamos, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Nós somos fruto da escolha divina, foi Deus que nos alcançou. Nós estávamos condenados, nós estávamos indo caminho para o abismo, para o inferno, mas a graça nos alcançou, nos tirou daquele caminho de trevas e nos levou para a luz. Então deixa eu te dizer, você é muito amado, você é um filho amado, sabe? Não olhe para as circunstâncias, não são as circunstâncias que definem o amor de Deus, é o que Ele fez na sua vida e Ele te salvou. É o que Ele fez naquela cruz, já é a maior prova de que você é muito amado. Porque a quem muito perdoou, né, muito amou, é verdade? Então Deus nos amou, e a prova disso é que Ele nos perdoou. E quando nós vemos quanto nós fomos perdoados, nós também amamos. Nós retribuímos com esse amor. Então nunca deixe o diabo, sabe, te acusar. Nunca deixe o diabo te paralisar. Não deixe o diabo te trazer a uma vida deprimida. Não deixe, não aceite viver uma vida de tristeza, porque você é muito amado. Você é muito amado por Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus, que você não pode esquecer. Por isso eu vim aqui hoje. Por isso essa palavra é tão importante. Porque muitos se abatem ao longo da jornada cristã, porque o diabo acusa. O diabo convence de que nós não somos amados. Mas nós somos. Nós somos tremendamente amados pelo Senhor. E essa é a verdade que nos sustenta todos os dias, que deve nos fortalecer para vencer todas as tentações. Se você crer, diga amém. Na segunda tentação, o diabo continua dizendo se é filho de Deus. Ou seja, continua tentando a identidade de Jesus. E ainda está ocultando a palavra amado. Porque Deus já tinha dito que ele era amado. Ele não é somente filho, ele é um filho amado. É isso que você precisa entender. Você não é só filho, você é amado. Aleluia! E aí dessa vez o diabo mais astuto, ele então diz a própria Bíblia. Ele tenta nos enganar com os próprios textos bíblicos. Não é o que a Bíblia diz? Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Ele levou ele para o alto do templo, o topo lá do templo, e falou, olha, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha só como o diabo ele é astuto. Cuidado com o que você ouve, mesmo sendo Bíblia, ok? Porque o diabo pode usar até mesmo versos bíblicos para nos tentar. Por isso nós vamos orar todos os dias, dizer, Senhor, livra-nos do mal. Porque o diabo é astuto. Ele usou a própria palavra para tentar fazer com que Jesus pulasse. Mas não fazia sentido Jesus pular ali. Por que não fazia sentido Jesus pular ali? Porque nós sabemos que ali no templo havia muitas pessoas. E qualquer um que pulasse lá de cima, e aí então anjos
o sustentasse e o descesse até embaixo, com certeza iria ser muito glorificado. E não era esse o caminho que Jesus queria trilhar. E não era a vontade de Deus que ele trilhasse esse caminho. Ele não queria a glória para si, ele queria a glória para Deus. E a glória para Deus foi morrendo numa cruz. Esse era o caminho. A glória de Jesus foi quando ele, na verdade, morreu numa cruz. Esse era o caminho. Não era pular ali do templo. Claro que Deus poderia guardá-lo, os anjos poderiam descê-lo ali, mas ele não fez aquilo que também Deus não mandou ele fazer. Então não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Obedeça. Fique no lugar onde Deus tem para você. Siga firme nesse propósito que Deus tem para você. Mais uma vez, Jesus não ficou calado. Ele respondeu, né? E ele respondeu com a própria palavra também. Mais uma vez, né? Com certeza nós temos que resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Temos que tomar sempre essa postura espiritual. E a terceira tentação foi levar Jesus a adorá-lo, né? Então veja como o diabo ele é astuto e como ele quer adoração. E ele também quer a nossa adoração. Então ele usa outros meios para nos enganar, para que a gente fique preso a ele. Então às vezes nós não venhamos, claro, até como filhos de Deus não vamos fazer isso. Imagina, se prostrar diante do diabo. Porém, ele coloca coisas para que nós sirvamos como um Deus para nós. E essa é a tentação. Quando outras coisas ocupam o primeiro lugar de Deus. Quando nós permitimos que outras coisas se tornem o primeiro, nós estamos caindo em tentação. O Senhor é o primeiro em nossas vidas. E só a Ele devemos adorar. E aí nessa tentação, Jesus também não fica calado. Mais uma vez, pela terceira vez, Jesus diz. Só que agora, Jesus não simplesmente responde. Na primeira e na segunda, Jesus respondeu. Mas nessa aqui, quando o diabo quis adoração, Jesus, ele repreendeu. Ele repreendeu. E disse, retira-te, Satanás. Sabe, tem momentos em que você tem que repreender as ações malignas. Muitas tentações vêm. Mas há momentos em que você se levanta e repreende Satanás. Você expulsa Satanás. Na autoridade de Cristo. Não na sua força, não na sua capacidade, não porque você é perfeito, mas porque você é coberto pelo sangue de Jesus. E você tem autoridade para expulsar todo o mal. Todas as tentações. É isso que Deus nos ensina. E aí depois da tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram servir Jesus. Ou seja, a recompensa vem depois que a gente passa pelas tentações. Eu gostaria só de deixar mais alguns versículos com você, para que você entenda o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Mateus 6, versículo 13, Jesus nos ensina a orar. E ele diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, deve ser a nossa oração. Todos os dias, Senhor, livra-nos do mal. Livros das tentações. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pelo fato da carne ser fraca, então nós devemos vigiar. Como que nós vigiamos? Orando, para não entrarmos em tentação. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, se nós estamos passando por tentações, tem uma força de Deus suficiente para vencê-las. Ok? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, creia nisso. Creia sempre que não há tentações que você não possa vencer. Ok? Sempre o Senhor vai ser contigo. Lá em Hebreus 2, versículo 18, diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então veja, nós temos Jesus. Ele também foi tentado, ele venceu, ele também nos ajuda, ele nos socorre. Aqui a Bíblia está dizendo isso. Né? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você está sendo tentado, deixa eu te dizer, tem um Deus que socorre você. Aleluia! E por fim, Hebreus 12, versículo 1, diz assim, portanto,
Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, como que nós vencemos a tentação? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando para Jesus, não é olhando para nós mesmos. Dizendo, nossa, eu sou forte, eu sou forte. Não, você não é forte em você mesmo. Ele é forte, ele pode, ele é capaz. Ele pode todas as coisas. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele fez uma troca. Ele suportou a cruz, para que depois pudesse vir a alegria. Então, nós cremos que quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a cruz, olhamos para o que Ele fez, então nós temos a vitória nas tentações, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uau! Que palavra preciosa. É muito importante que você que entrou depois também aqui, ouça toda. Muito importante esses princípios espirituais. Que Deus nos guarde. Precisamos de uma vida cheia do Espírito. Precisamos entender que nós somos filhos muito amados de Deus. Precisamos entender que nós devemos falar, declarar o que está escrito diante das tentações. Precisamos saber também que é Deus que vence todas elas por nós. E que nós olhamos para Jesus. E é Ele que nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Aleluia. Que bênção, Natan. Bênção estar com vocês aqui. Pai, obrigado pela essa palavra. Que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Tenho certeza que nós venceremos as tentações. Não com base na nossa força, não com base na nossa capacidade, mas porque temos uma vida cheia do Espírito, uma vida para o Senhor, e nós declaramos o que está escrito na Tua Palavra. Nós sabemos também que nós somos filhos muito amados do Senhor. Pai, isso nos dá força espiritual, nos dá a graça de vivermos no sobrenatural e vencermos as batalhas, vencemos as lutas, vencemos as tentações. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, porque cremos que o Senhor pode vencer cada uma das nossas tentações por nós. E cremos que nós iremos cumprir os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, que Deus possa abençoá-los de uma maneira sobrenatural hoje. E que se você foi abençoado com essa mensagem, passe para outros. Creio que muitos podem receber e ouvir essa mensagem e ser cheios e vencer nesses dias as tentações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos. Deus abençoe. E até amanhã, para a glória do Senhor. Amém? Grande abraço.